Documento Jovem Pan. São Paulo é conhecida como a cidade de todos os povos. Mas antes de ser esse mosaico cultural que conhecemos hoje, foi nos campos, nas quadras e nos clubes esportivos que essa história começou a ser escrita. No Documento Jovem Pan de hoje, o jornalista Fábio Piperno vai te contar como o esporte transformou a história e moldou a cultura da capital paulista. Reuni os amigos e convidei-os a disputarem uma partida de futebol. Aquele nome, por si só, era novidade, já que naquela época somente conheciam o cricket. Como é esse jogo? Perguntavam uns. Com que bola vamos jogar? Indagavam outros. Eu tenho a bola, o que é preciso é enchê-la. Esse foi o diálogo que precedeu a primeira partida de futebol no Brasil em 1895, disputada entre ingleses e anglo-brasileiros. O jogo aconteceu na Várzea do Carmo, região do atual centro de São Paulo. Piperno, aparentemente a gente não estava lá nessa época. Tudo começou no início do século XX. Com a chegada de pessoas com as mais diversas origens, de tantas partes do mundo. E esses clubes começaram a abrir portas, servindo como um espaço extremamente importante, um espaço comunitário mesmo, para que eles se reunissem depois de longas viagens e preservando com muito carinho e com muito amor, preservando a etnia. Assim como tudo que é relacionado ao futebol, a sua origem também gera discussão. Contudo, um nome é incontestável. Filho de um empregado de uma empresa ferroviária, Charles Miller foi à Inglaterra estudar. Quando voltou, trouxe, além do conhecimento, aquilo que seria o seu verdadeiro e imortal legado, um livro de regras do Association Football, adquirido numa loja de material esportivo em Southampton. Na bagagem também vieram uma camisa da equipe da Bannister Court School e outra do St. Mary's, 2 bolas de capotão, um par de chuteiras e uma bomba de ar para encher as bolas e o amor por um novo esporte pelo qual se apaixonou quando estava fora. A história de Miller seria singular se não fosse também uma representação de todo um período histórico. Era o início da industrialização de São Paulo e a cidade se modernizava à medida que recebia imigrantes de todas as partes do mundo. Era o início da cidade de todos os povos, como conhecemos hoje. Mas eu acho muito difícil que em algum lugar do mundo aconteça a relação que a gente viveu e tem vivido em São Paulo. Exatamente nesses instantes tão conflitantes e tão conturbados que o mundo tem registrado. Embora em muitos locais a coisa esteja efervescente, aqui árabes e judeus convivem, conversam, são amigos, têm relações comerciais, afetivas, familiares até. Os clubes que representaram todas essas origens são muito importantes e foram muito importantes e continuam sendo importantes nesse cenário que você acabou de colocar, Piperno. Exatamente porque nada se perdeu. Esses clubes promoveram essa integração entre os imigrantes e interações esportivas e também familiares, afetivas, entre todos esses grupos. Isso é fundamental, tem sido fundamental até agora. O futebol, desde então, tornou-se paixão nacional. No Brasil, e mais especificamente em São Paulo, o amor a um esporte ampliou-se a várias modalidades e a cultura de comunidade que esteve presente desde o primeiro jogo se estruturou em grandes clubes. São Paulo Athletic Club, mais recentemente Clube Atlético São Paulo ou SPAC. Um clube que nasceu inicialmente para a prática do cricket e que veio a se tornar o espaço destinado a sediar os primeiros jogos de futebol e transformar Miller no primeiro artilheiro em terras brasileiras. Pinheiros, Paulistano, Corinthians, Palmeiras, Hebraica, Sírio, Juventus e tantos outros que vieram depois se tornaram mais do que espaços esportivos.
transformaram a vida social e acompanharam a expansão da cidade. É uma paixão compartilhada, enquanto os eventos esportivos permitem que, não atualmente, lado a lado, mas a gente sabe que existe a convivência nos ambientes de trabalho, nas indústrias, nas empresas, entre rivais históricos e fervorosos entre essas duas equipes, por exemplo, que marcam a grande rivalidade do futebol que existe no estado de São Paulo entre Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Fundado em 1914 por imigrantes italianos, o Palestra Itália nasceu como um espaço de identidade, pertencimento e resistência cultural em uma São Paulo em plena transformação. Em 1942, em meio às tensões da Segunda Guerra Mundial, o Palestra mudou de nome e passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. A mudança não apagou suas origens, ao contrário, marcou um dos capítulos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro, a arrancada heróica, com o título paulista conquistado logo na estreia do novo nome. A partir dali, o Palmeiras se consolidou como potência esportiva. O Palmeiras sempre foi uma sociedade esportiva, que fez em 1920 essa parceria com as indústrias Matarazzo, depois faria em 1964, um pouco mais tarde, quando fez o Jardim Suspenso para iluminar o estádio com a Philips, fez aquela cogestão técnica e administrativa em 92 com a Parmalat, fez uma parceria entre 2008 e 2009 com a Traffic para montar um elenco campeão paulista, a partir de 2015 teve a Crefisa e a FAM para o ajudarem institucionalmente, como também tem o Allianz Parque, nosso vizinho aqui no Palácio Verde, desde 2010, quando começam as obras, em novembro de 2014, quando é inaugurado o Allianz Parque, também outra parceria. Dizem até que o Palmeiras sozinho não consegue fazer nada. Não, o Palmeiras mostra que é uma sociedade, até porque ninguém vive sozinho, as pessoas fazem em conjunto. O Palestra Itália, Palestra de São Paulo, Palestra do Brasil, é um clube de italianos como eram clubes anteriores a 26 de agosto de 1914. Eram vários clubes de comunidades, de países, de estados, de províncias italianas, anteriores à unificação em 1871. Então você tinha o clube de Lucchese, que é um dos clubes da minha origem, você tinha o clube de napolitanos, que também é da minha origem, você tinha o clube de calabreses, que também é da minha origem, você tinha clubes de Piacenza, Emília-Romagna, que também é da minha origem. Então você tinha vários italianos em vários clubes menores, e alguns clubes, inclusive, de futebol muito bons, como o Rugeroni, aqui da Lapa, perto do Palestra Itália. Mas era uma cidade que praticamente falava tanto português quanto italiano. Mas a história do Palestra Itália começa com os italianos que resolveram ter uma identidade, uma união, de uma ata escrita em italiano, porém não só para italianos. Desde o início, o Palestra Itália abraça São Paulo, abraça o Brasil, abraça os brasileiros. Você tinha, quando o Palestra Itália foi foi fundado, quando o Palestra Itália foi fundado em 1914, quase metade da população paulistana era de origem italiana, ou os oriundi, ou eram ainda italianos que começaram a chegar em 1825 ao Brasil, né? Mas sobretudo nas décadas finais do século XIX, inclusive a minha família, por parte de mãe, de onde vieram de 4 lugares diferentes da Itália. E ainda não havia aquele sentimento de Itália unida. Havia os estados italianos, os condados, duques, os estados papais. Não dá para dizer que o objetivo fundamental da fundação do Palestra Itália é fazer um clube de italianos para italianos, mas com oriundi, com brasileiros que quisessem jogar, torcer, frequentar as matinês líricas do Palestra Itália. O objetivo era congregar italianos, né? E, por tabela, atrair a sociedade italiana como um todo, não só para o futebol, mas sobretudo para o futebol, né? Porque o Palestra Itália tem a grande tradição no basquete, no vôlei, periquitos e revista, toda a história social também. O futebol, que é o maior campeão do Brasil, campeão do século XX por 4 rankings distintos, enfim, por todas as conquistas de dentro de campo do futebol, o futebol é mais forte. Mas dá para dizer que realmente a ideia principal do Vincenzo Ragagnetti, do Luigi Cervo, dos principais fundadores e da torcida, era um clube que houvesse essa identidade com a Itália e foi fundamental naquele momento, como, repito, gente que veio antes da unificação italiana. Vindos principalmente no fim do século XIX e início do XX, os imigrantes italianos tornaram o esporte como ponto de encontro, identidade e pertencimento.
de uma maneira, a diferença, digamos, entre os italianos é que uns preferiram continuar com o Corinthians, outros, talvez mais, vieram para o lado do Palestra Itália, outros fizeram Juventus. No caso do Juventus, alguns ainda podem ser Juventus e Corinthians, no mais das vezes eles são só Juventus, podem ser Juventus e Palmeiras, e tem os italianos que torcem pelo São Paulo, né? Então não tem uma origem só. Mas a história italiana no esporte paulistano não se resume aos grandes estádios. Na Moca, bairro operário marcado pelo florescimento de fábricas e fundamental na história da industrialização do país, o futebol nasceu do chão da várzea e do cotidiano do trabalho. Em 1924, empregados do cotonifício Rodolfo Crespi fundaram um clube que representava exatamente esse espírito e que, anos depois, passaria a se chamar Clube Atlético Juventus. Em campos distintos, Palmeiras e Juventus ajudaram a transformar São Paulo em uma cidade em que identidades se cruzavam nos campos de futebol. Bom, o Juventus ele começou lá atrás com dois irmãos que vieram da Itália, imigrantes, né? Um torcia pelo Torino e o outro pela Juve. E aí ficou um problema quando chegou aqui, né? Como é que faz? Um preto e branco e o outro grená. Para que não houvesse nenhum problema, ficou o nome Juventus com a cor grená. Esse é o início de um processo todo de crescimento do clube. Investiram no clube na área do futebol. Primeiro era para os funcionários deles, do condomínio do cotonifício Crespi, e que logo em seguida transformou-se no clube que é hoje o atual Juventus. Porque eles iam fazer a prática, inicialmente era a prática de esporte para os funcionários. Era lúdico, não é? E depois a coisa foi se transformando no profissionalismo. E aí, em volta de todo o entorno, começaram outras agremiações a aparecerem e gerou todo um conglomerado esportivo que se juntava na Rua Javari. A colônia italiana é muito forte no Juventus, permanece até hoje, sempre foi. Então o Juventus é um fator agregatório de toda a comunidade italiana quando veio para São Paulo, né? E primeiro eles foram para o interior, dentro do fator migratório, e aqueles que ficaram em São Paulo na industrialização, eles focaram na Moca, que era, vamos dizer, próximo ao centro, e onde eles tinham as suas moradias aqui, que formou o bairro Moca. Nós temos algumas atividades aqui focadas para a comunidade italiana. Eu posso dizer, uma delas é a Festa Italiana, e que reúne toda a comunidade italiana como artista italiano, certo? No nosso salão é reservado para isso, festas e festas tradicionais italianas também. E as sociedades italianas que nos procuram para fazer eventualmente algumas atividades aqui dentro, não é? O Juventus cresceu junto com o bairro e transformou a Rua Javari em palco de uma das histórias mais icônicas da história do futebol brasileiro. Foi lá onde ocorreu aquele que é considerado o gol mais bonito da carreira do genial Pelé. E o local também consolidou outra tradição, como o canole que acompanha os dias de jogos. O moleque travesso ganhou fama ao desafiar gigantes e conquistar grandes títulos. Bom, tirando o gol do Pelé... Aliás, você estava na Javari naquela tarde? Eu estava na Javari. Aliás, como você também estava na Javari. Nós éramos pequenininhos, mas nós vimos o Pelé lá, não é? Então, como o mundo viu o Pelé... São Antônio no canole, na Javari não pode ter jogo e não pode deixar de ter o canole, né? O São Antônio é maravilhoso, o canole dele está conhecido hoje até na Europa. Você vai, você tá com um bonezinho do Juventus lá. Tem o canole ainda lá? Tem o canole ainda lá, do São Antônio está lá, né? O canole é muito gostoso. Tommaso Mazzini. Opa! Seria um grande historiador da época que deu aquele apelido do moleque travesso. De lá para cá, do moleque travesso, que começou ele a pegar os times grandes, o Juventus começar a bater em times grandes, que ali começou a todos começar a gostar do nosso querido Juventus, moleque travesso. Então passaram a ter frequência de novos sócios aqui, que foi na década de 60 que começou essa sede onde nós estamos hoje.
em que eles abriram outras perspectivas, foi o início da construção de toda a sede social. E com a instalação das piscinas na década de 70, as quadras de vôlei, quadra de basquete, boccia, que é um tradicional do italiano também, a boccia, né? O tênis, veio a instalação de todo esse parque poliesportivo que nós temos hoje. Então eu acho que esse exemplo que você citou, de Palmeiras e Juventus, por exemplo, que no início de tudo tem o sangue italiano, né? A Moca, né? A Moca, né, nego? A Moca. A Moca é um bairro que tem um carimbo italiano, mas lá moram espanhóis, árabes, bolivianos. É uma ONU, né? Na verdade. Um clube importante e popular como o Clube Atlético Juventus também ajuda a explicar muito das mudanças paisagísticas, do urbanismo e principalmente os reflexos da expansão imobiliária de uma grande metrópole como é o caso de São Paulo. O Juventus, no seu auge, chegou a ter mais de 100 mil associados, principalmente na década de 80. E desde então, esse número diminuiu bastante. E muito dessa redução se explica pela proliferação de grandes condomínios que acabaram nascendo no entorno, não só do Juventus, como também de outros clubes importantes desse grande município que é São Paulo. Esses grandes clubes acabaram sofrendo a concorrência da expansão imobiliária porque os maiores condomínios, eles sempre ofereceram como um dos atrativos instalações como piscinas e quadras poliesportivas. Exatamente o que era o grande diferencial dos grandes clubes desportivos. E claro, o Juventus também sofre com essa mudança de paisagem. As áreas horizontais, as grandes casas, os casarões tradicionais de um bairro como a Moca acabaram se tornando áreas privilegiadas e muito cobiçadas pelas construtoras, que enxergaram nesses espaços uma enorme fonte de lucros e também de implantação de condomínios. Esses lotes foram incorporados, nós estamos com 80 mil metros quadrados, né? Esses lotes todos comportam a área social. E evidentemente que o entorno dessa rede social, dessa área social, foi sendo construído alguns prédios também com torcedores e, pasme, conselheiros do Juventus foram os primeiros a comprarem os prédios que estavam em volta do Juventus, para ficar mais próximo do Juventus. Com o boom imobiliário dos últimos 20 anos, mais ou menos, nós sentimos que a valorização da área foi imensa. Só que traz também não digo malefício, mas são duas coisas distintas. Quando se constrói no entorno do clube, e não se pode mexer no clube, porque esse é um problema sério. Eles constroem um entorno porque eles entendem o clube como uma área verde, uma área que ele preserva. Mas, com o boom imobiliário, construíram-se grandes prédios, grandes torres. Isso afastou um pouco o associado do Juventus, porque ele tinha no prédio dele a academia, a sua piscina, ou seja, o que nós oferecíamos aqui, eles tinham uma parte dentro do seu prédio. Então eles se sentiam seguros. Para que ele viria para cá se ele tinha no seu prédio? Esse é um lado. Negativo, positivo para eles, negativo para o Juventus. Que a tendência agora é se revertendo, porque a hora que levanta as torres, e nós vemos isso agora, inclusive, está um boom imobiliário muito forte na Moca. A sociabilização fica prejudicada. Por quê? Eu estou no meu apartamento, eu tenho a minha academia e tenho a minha piscina. Mas é todo dia que eu vou? E a sociabilização? Com quem que eu falo? Então aí que começou a população ao redor da Moca, Belém, Vila Prudente, Ipiranga, a se aproximar e começar a ficar sócio, onde chegou até aquele número expressivo, tá até no Guinness, né, que foi um clube que perdia só para o Real Madrid o número de sócios, que foi uma população tremenda aqui dentro nos nossos 80 mil metros. Tanto que hoje nós estamos num grande de empreendimentos na Moca, né, que está crescendo muito nessa área de vários prédios, onde fica a desejar um pouco de sócio, mas estamos conseguindo resgatar.
Pra Moca, a Juventus é tudo, como o Juventus é pra Moca, a Moca é pro Juventus. Hoje os dois se casam, né? Então a mesma coisa que você fala na Moca, hoje você vai falar em Juventus, você vai falar dos nossos parceiros que nós temos aqui hoje, que hoje não é um cotonifício, um grande restaurante que é de culto. Nós temos o Hospital São Cristóvão, né? Nós temos a Pizzaria São Pedro, nós temos a Esfirraria São Juventus. São os nossos parceiros, isso aí se fala, Moca se fala em Juventus. Soma-se, isso é um casamento desses parceiros com o Clube Juventus e com os seus moradores, né? Com a sua comunidade aqui. A Moca a gente brinca, não é um bairro, é uma república dentro da cidade de São Paulo. Quer dizer, você citou uma série de marcas, aí o Juventus ainda é um polo de integração dessas marcas. Né? A Moca é aqueles que quem saiu quer voltar e quem está não quer sair. Ele, como juventino, o Juventus é uma doença, é uma patologia, sabe? Quando alguém é mordido pelo bichinho do Juventus, ele não larga mais. Dos imigrantes italianos aos alemães. Ao longo de mais de um século, o Esporte Clube Pinheiros construiu uma trajetória que se confunde com a própria história do esporte brasileiro. Do pioneirismo do Esporte Clube Germânia, ainda no final do século XIX, ao protagonismo atual daquele que se tornou o maior clube poliesportivo da América Latina, o Pinheiros sempre esteve à frente do seu tempo. Foi berço de modalidades, incentivou o esporte feminino e formou gerações de atletas comprometidos com o espírito olímpico. Em suas áreas verdes, às margens do rio que lhe deu o nome, o Pinheiros manteve sua tradição e valores. Em 1888, os ingleses deram o primeiro passo, importante primeiro passo dos ingleses com o São Paulo Athletic Club. 10 anos depois, foi a vez dos alemães, com o Germânia, 1899. Clube renomeado em função da guerra, num período muito difícil da humanidade, aproveitando o nome do rio que banhava aquela região na cidade de São Paulo, o Rio Pinheiros. O clube foi fundado, né, por imigrantes alemães, né, no final do século retrasado, e foi aquela coisa de amigos que se reúnem, constituem um clube numa região distante do centro da cidade, um intuito de prática esportiva, né? Agremiação de prática esportiva e relacionamento social. Não tinha muito uma origem única. Eu acho que eram só amigos, né, imigrantes da Alemanha que se juntaram com o ideal do esporte, né? O clube nasceu já dentro dos primórdios mesmo, das origens lá atrás, com a intenção do esporte. Até porque a cultura alemã, ela é muito ligada a isso, né, Piperno? Se você pensar bem, a Alemanha, ela sempre teve como uma das premissas de educação o esporte. Então essas pessoas vieram para o Brasil com essa mesma intenção, né, de criar um ambiente esportivo, tanto que as primeiras quadras de tênis, né, as primeiras garagens de barco e de remo, elas nasceram no Pinheiros. A pista de atletismo do Pinheiros, ela foi uma das primeiras do Brasil. Então, assim, a gente tem toda essa origem esportiva em função desse DNA esportivo desses imigrantes. Eram imigrantes das mais diversas origens, mas com o mesmo ideal, isto é, o ideal do esporte. O Pinheiros, ele nasceu nas margens, né, do Rio Pinheiros, e, na realidade, o Germânia, né, nasceu às margens do Rio Pinheiros, e quando ele nasceu como clube esportivo, né, o primeiro esporte a ser praticado foi o remo. Né? E o remo, a gente teve grandes conquistas, mas obviamente que o remo não era, vamos dizer assim, naquela época o Rio Pinheiros era nadável, né? Então a gente começou a criar uma tradição de esportes aquáticos, né, Piperno? Então a gente teve grandes nadadores que começaram inclusive a nadar no rio. Né? Depois, obviamente, que a gente montou o nosso parque aquático, construímos as nossas piscinas, mas as origens da natação do Pinheiros eram no rio, assim como os saltos ornamentais.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o então Esporte Clube Germânia enfrentou um dos momentos mais delicados de sua história. Em 1942, o Germânia renasceu como Esporte Clube Pinheiros. Curiosamente, nesse mesmo período, do outro lado do Rio Pinheiros, consolidava-se o Clube Hebraica, fundado por imigrantes judeus que fugiam do avanço do nazismo na Europa. Separados apenas por um rio, hoje, Pinheiros e Hebraica convivem como símbolos de diversidade, integração e tolerância em uma relação emblemática que não poderia existir em nenhuma outra cidade que não fosse São Paulo. Em 1953, os judeus, com a Hebraica considerado um clube da comunidade judaica, entre muitas pesquisas, como o mais importante do mundo, em todo o mundo fora de Israel. Cresceu, né, tomou um volume grande. Aí, na época da guerra, o clube teve que mudar de nome em função das alianças aí do Brasil com os aliados e não com o eixo, né? Enfim, mudou-se era originalmente Esporte Clube Germânia e passou a ser Esporte Clube Pinheiros. E de lá para cá manteve-se esse mesmo nome. Claro que as raízes alemãs ainda existem, mas ela não é o, vamos dizer assim, o maior mote do Pinheiros, né? Acho que a gente hoje é uma agremiação muito mais eclética, né? Com pessoas de todas as origens. A gente tem, inclusive, como princípio isso, né? De manter um clube aberto para qualquer raça, religião, origem, enfim. A gente é aberto para tudo. Agora, o nosso DNA é esporte, né, Pipeno? Ele nasceu lá atrás com o esporte e se manteve até hoje, assim. E hoje a gente é uma referência. Hoje nós somos o maior clube olímpico do Brasil. A gente tem o maior número de medalhas olímpicas no Brasil. A gente teve na Olimpíada de Tóquio agora, 25% das medalhas olímpicas do Brasil foram de atletas do Pinheiros. Enquanto o Pinheiros nasceu da influência europeia e ajudou a difundir o esporte moderno em São Paulo, o Clube Atlético Paulistano surgiu com a proposta de ser um clube genuinamente brasileiro. Fundado na virada para o século XX, o paulistano foi pensado para fortalecer a identidade nacional em um cenário dominado por clubes de origem estrangeira. A mudança para o Jardim América em 1917 marcou a consolidação de um projeto que unia esporte, cultura e vida social. O Clube Atlético Paulistano tem uma área de terreno de 48 mil metros, 49 mil metros de construção. Tá? Hoje, o quadro societário do clube é composto de 26 mil sócios. Os títulos nossos são familiares, tá? É bom ressaltar. Essa é uma tendência do clube, né? O clube é muito forte na família. A gente gosta que a família fique aqui. Começa no centro da cidade, na região da Consolação, no hipódromo e desce para cá. O que também, de alguma forma, acompanha um pouco o desenvolvimento da cidade para esse lado. Sim, a migração, né? Exatamente. O centro da cidade vinha até a Paulista, que tinha os grandes casarões, e depois foi descendo para esse lado aqui, e aí foi se desenvolvendo com o projeto do loteamento da City. Nós pegamos esse pedaço do loteamento e foi implantado aqui numa área próxima aí de 48 mil metros de terreno. Na realidade, o paulistano ele é laico. Já passou por aqui presidentes de diversas etnias. Inclusive, nós somos fundadores de vários clubes, ou melhor, as pessoas saindo daqui para fundar diversos clubes e de diversas etnias. A Hebraica é um deles, a Harmonia é outro clube. Quando o futebol acabou, o São Paulo também, boa parte saiu daqui e foi para lá, quando acabou o profissionalismo do futebol. Então ele é um clube bem eclético, não é de um segmento, sabe, como outros clubes, né? Foi fundado em 30 de novembro de 1900, se eu não me engano, num bar. Fizeram uma ata de reunião e nessa ata tinha como propósito o desenvolvimento de atividades esportivas, que naquela época não era usual, né? Era bem avançado para a época.
na fundação, o Paulistano, naquele momento eram 5 clubes. Germânia, SPAC, Americano, Mackenzie, Paulistano. Cada um era ligado a uma etnia. E o Paulistano era o time dos brasileiros. É o único que era... Presidente, qual foi o perfil dos fundadores do Clube Atlético Paulistano? De que segmento essas pessoas vieram? Bem eclético, não é de um segmento, sabe, como outros clubes, né? Mas naquele momento, esse grupo de associados, eles tinham na sua constituição vários empresários do setor de café, né? Sim. Era da área do café. Foi fundado em 30 de novembro de 1900, se eu não me engano, num bar. Fizeram uma ata de reunião e nessa ata tinha como propósito o desenvolvimento de atividades esportivas, que naquela época não era usual, né? Foi no Velódromo da Consolação que o clube ajudou a transformar o futebol em paixão popular. Nesse cenário, surgiu Arthur Friedenreich, o maior ídolo do clube e um dos primeiros grandes craques do país. Filho de pai alemão e mãe brasileira negra, Friedenreich rompeu barreiras sociais e raciais. Sua trajetória ajudou a projetar o esporte nacional e a construir a identidade do futebol que o Brasil apresentaria ao mundo. É impossível contar a história do futebol brasileiro no início do século passado sem fazer referência a ele, o primeiro supercraque do país, um paulistano, neto de um alemão, filho de uma professora brasileira, Arthur Friedenreich, que teve aqui, no Clube Atlético Paulistano, os seus grandes momentos como jogador de clube naquela primeira fase, naquele período romântico do futebol brasileiro. E Friedenreich foi o grande herói de muitos títulos estaduais conquistados por esse clube, o maior campeão paulista da história, fora Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O paulistano foi vencedor do estadual por 11 vezes. E Friedenreich, além das inúmeras conquistas por esse clube, também se tornou o grande herói do primeiro grande título internacional da seleção brasileira, o Sul-Americano de 1919, vencido lá no Rio de Janeiro, quando ele recebeu, aliás, o apelido de El Tigre, de uruguaios e argentinos, ele que levou o Brasil naquele jogo extra do desempate contra o Uruguai ao grande título. E depois, mais tarde, em 1925, em outro grande momento da sua carreira internacional, Friedenreich foi sim o grande jogador do paulistano em uma vitoriosa carreira à Europa. Naquele momento, o clube paulista disputou 10 jogos no velho continente, venceu 9 e El Tigre saiu de lá venerado e apontado como um dos maiores jogadores de futebol de todo o planeta. O grande ídolo do Brasil na fase pré-Pelé, o maior artilheiro desse país antes da ascensão do rei. Naquela época, ele tem algumas coisas bem interessantes, né? Nós temos um equipamento aí de pelota basca que data de 1920, 25, tá? E ele tá lá, tá aí até hoje. Muita gente joga? Não, a gente faz como uma atividade multiuso, mas é histórico, é a única quadra de pelota basca na América. Então, é interessante. E isso foi pensado em 1920, olha que coisa interessante. Em 1925, nós também começamos uma atividade muito importante do clube, que é a esgrima. A esgrima, até hoje, é uma atividade das mais competitivas do clube, que a gente trabalha na formação. E ainda esse ano nós já ganhamos aí 170 medalhas, é um volume de medalhas absurdo. Foi invicto, acho que empatou 9 vitórias e uma derrota. Vamos retomar. Onde nós estávamos. Na excursão. Na excursão.
nota, 10 jogos, 9 vitórias, uma derrota, 7-2 na seleção da França. Ixi, ganhamos de todas as seleções, né? Isso. Bom, então a excursão de 1925 foram 10 jogos, tivemos 9 vitórias, uma derrota. Então, o melhor esportista da área na época e se perpetuou. Tá? Então, em torno dele deveria ter, né, vários atletas qualificados. Tá? Mas ele foi a referência, tanto é que o campo tem o nome dele, tanto é que a gente tem uma estátua em homenagem, porque ele foi o maior atleta futebolístico do Clube Atlético Paulistano. 1920, a vez dos portugueses, a nossa querida Portuguesa de Desportos, que começa, a gente torce, a ressurgir. Fundada na década de 1920, a Associação Portuguesa de Desportos nasceu muito mais do que como um clube esportivo. Em um momento de intensa imigração, se tornou um ponto de encontro da colônia que buscava se integrar à vida social, cultural e econômica de São Paulo. No bairro do Canindé, o clube passou a reunir tradições, memórias e afetos de quem atravessou o Atlântico em busca de novas oportunidades. E o futebol foi o elo mais visível dessa identidade. Então a Portuguesa foi fundada ali em 1920, ali no início mesmo, ali foi com o futebol, né? Ela se juntou com o Mackenzie, foram 5 clubes ali que se juntaram e deram início à Portuguesa, né? A Portuguesa pegou a vaga do Mackenzie. O Mackenzie tinha uma vaga na Federação Paulista de Futebol e ela ficou com essa vaga, disputou como Portuguesa Mackenzie, acho que até 1923, e a partir de 1923 seguiu a sua vida normal. Então, assim, pelo que meu pai me conta ali dos anos 50 e tal, a Portuguesa sempre foi uma referência para os portugueses que vinham aqui para São Paulo. Porque você imagina ali, nos anos 50, que é a época que eles vinham, praticamente toda semana chegava um navio ali em Santos e tal, tanto que tem a Portuguesa Santista também, que até ela é mais velha que a Portuguesa do Esporte. Ela é fundada, se eu não me engano, em 1917. A Portuguesa Santista foi a primeira portuguesa aqui do estado de São Paulo. E a Portuguesa do Esporte foi fundada em 1920. E aí o que acontece? A Portuguesa virou uma referência como clube social mesmo, né? Que as pessoas se encontravam, se reuniam e matavam saudade ali da terra, ali com comidas típicas, com festas, com o próprio futebol, enfim, que nos anos 50 foi muito forte, né? Lembrando que a Portuguesa ganha o bicampeonato do Rio-São Paulo, 52, 55. Então, ainda nos anos 70, 80, até os anos 90, uma referência muito forte para a comunidade portuguesa aqui em São Paulo, talvez a maior que São Paulo teve ali de representatividade ali para reunir todo mundo. E aí, a partir daí, final dos anos 60 ali, ela faz uma campanha muito grande com a comunidade portuguesa, que doava saco de cimento, o pessoal levava, meu pai conta ali, o pessoal pegando saco de cimento na perua e descarregando lá para a construção do estádio. E o que cria uma identidade grande ali, né? Vamos construir a nossa casa. Isso ajuda a integrar a comunidade, enfim, tanto que os portugueses se integraram muito bem aqui em São Paulo, né? Ou por meio do comércio, ou por meio mesmo de estar junto com a sociedade paulistana que foi se estabelecendo aqui. E nessa década de 10 a 20, né, você tem a fundação do Santos, do Palmeiras, a própria Portuguesa Santista lá em Santos, que eu te falei que é de 1917. Então o futebol começa a ganhar corpo, e o futebol ele acaba sendo uma forma de você juntar a tua comunidade, a tua tribo ali, para ir adiante, né? A Portuguesa, além do futebol, a Portuguesa é fundada com o nome de Associação Portuguesa de Desportos, né? Então ela além do futebol tinha ali outros esportes que eram praticados, e essa questão da
da festa e de juntar pessoas, passava muito por grupos folclóricos, que o clube ainda até hoje ainda tem um pouco, mas isso acabou se perdendo um pouco com o tempo. Fundado por jovens imigrantes sírios e libaneses, o Esporte Clube Sírio nasceu como referência social e esportiva da colônia árabe. Ao longo das décadas, o Sírio cresceu, mudou de endereço e se reinventou, acompanhando a expansão da cidade até se estabelecer na Avenida Indianápolis. No esporte, o basquete tornou-se símbolo máximo dessa trajetória, assim como em um dos seus principais rivais, o Monte Líbano. Foi ali que se formaram equipes históricas, capazes de rivalizar com potências nacionais e internacionais. O Esporte Clube Sírio, em 1917, Sírio/Turcos, em 1917, e depois, um pouco mais tarde, em 1934, lembrou-me o Piperno, um pouco antes da nossa conversa aqui, o importante Monte Líbano. Os libaneses também fizeram um grande clube, vivíssimo até hoje. Palmeiras é colônia italiana, todo mundo sabe. Eu joguei no Palmeiras, não porque eu seja neto de italianos, mas eu joguei no Palmeiras porque era perto da minha casa, né? E era só descer a rua Caraíbas ou Caraibas e eu já estava lá na porta do Palmeiras. E toda vez que jogava Sírio e Palmeiras, o Amaury Passos e o Súcar, Celso, jogadores do Sírio na época, vinham para mim e falavam: você tá feio com essa camisa verde e branca, você tem que jogar com a camisa vermelha e branca. Eu dava risada, né? Um dia o Celso me telefona e diz: os diretores do Sírio querem ir na tua casa. E foram, me convidaram, eu aceitei. Convite, não tinha contrato, nada, convite. A gente assinava a inscrição para a federação, né? E isso foi em 63. Eu tinha acabado de fazer o vestibular, o primeiro meu vestibular, e não tinha entrado, embora eu tivesse ido até o fim dos exames, como simples eliminatória, né? Aí, em 63, eu não entrei na faculdade, em 63, no início, 63 ano, eu só joguei basquete. Pan-Americano em São Paulo, pela seleção brasileira, né? Mundial no Rio de Janeiro e uma viagem para o Japão naquilo que foi chamado de pré-Olimpíada, porque a Olimpíada era no ano seguinte. Fui convocado para jogar uma Olimpíada em 64 no Japão outra vez. Eu falei: não, vou pedir dispensa. Meus amigos falavam: você é louco, cara, é Olimpíada. Não, eu quero ser médico. Basquete é por tempo limitado. E foi dessa forma que eu consegui associar a medicina com o esporte. Uma trajetória profissional que se confunde com o esporte, Menon viveu o auge das quadras enquanto se preparava para a sua verdadeira vocação em um período em que o talento falava mais alto do que os contratos. A primeira coisa, eu decidi que em 1972 seria a minha última Olimpíada. Quando terminou o campeonato, nosso último treino que a gente fez, eu dei uma volta sozinho em volta da quadra, né? Porque eu não tinha ninguém, né? Só nós treinando. Eu dei uma volta como se fosse uma volta olímpica. E aí, quando eu decidi terminar de jogar, foi quando eu comecei a pós-graduação e aí não vou jogar mais, chega. A era de ouro do basquete brasileiro foi um tempo em que o país se sentou à mesa das grandes potências do esporte. Em quadra, o Brasil enfrentava de igual para igual Estados Unidos, União Soviética e Iugoslávia. Era um basquete ainda distante do espetáculo milionário.
mais próximo da excelência técnica, da inteligência de jogo e do espírito coletivo. Uma vez, foi 2 vezes, e o Major Silvio de Magalhães Padilha foi uma vez como dirigente e uma vez como atleta. Pela ordem, uma vez como atleta e depois como dirigente. Então eu sou um dos 21 brasileiros que teve essa honra. O que mais eu quero? E vocês vindo aqui me faz viajar para esses momentos. Eu agradeço muito vocês, porque é a oportunidade de eu me transferir, fazer uma digressão até 1972, 1970. Então eu estou vivendo esse momento, sabe? E estou esquecendo dos meus problemas físicos. Muito obrigado, vocês me ajudaram. A gente que tem que agradecer por compartilhar essa história aí, né, mano? É uma história muito rara. Estamos perdendo de 12 pontos. Naquela época não existia cesta de 3, era só de 2. E no segundo tempo nós colocamos a mão, os 5, e falamos: vamos ganhar esta M. E a torcida era toda nossa. Então nós começamos a gritar: pega, pega, não marca, 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 pula, não deixa, não deixa. Enfim, essa gritaria nossa e mais a torcida a favor atrapalhou os russos, os soviéticos, porque era a União Soviética, né? Os soviéticos. E eles começaram a cometer infrações. O clube tem 2 ginásios. Um que é o principal, redondo, e um outro ginásio que tem uma quadra de basquete, ou mais que uma quadra, que é grande, etc., que era para as categorias menores. Então tinha estímulo, né? E começou então com a evolução, eu já não estava mais, a se tornar um profissionalismo. Então, algumas empresas começaram a investir em clubes, né? Então dava uma quantia de dinheiro que era distribuída entre jogadores, tinha salário, assinava contrato. E, como consequência, outros clubes também tiveram a mesma coisa. O Corinthians, por exemplo. Então tinha competições de menores. E essas competições foram aumentando, né? Porque as equipes eram muito boas, etc. Os chamados times principais eram muito bons e, como consequência, a molecada ia atrás, né? Iam assistir. Então, o Cílio não precisou fazer muita coisa, a não ser selecionar os investidores, né? Eu acho que isso foi fundamental para que acontecesse esse surgimento de clubes de origem, as mesmas origens, mas em pontos diferentes, outros clubes. Eu queria só acrescentar que teve um ponto nisso tudo, desde a formação desses clubes, que é o acolhimento. Eu acho que funcionou também como uma espécie de retribuição dessas comunidades. Primeiro, pelo fato de tentar preservar a sua origem, né, e se integrar a um ambiente novo, mas também para retribuir o acolhimento que esse Estado deu a pessoas que vieram de tantas partes do mundo. Em uma metrópole marcada pela diversidade, pela pressa e pelas transformações urbanas, os clubes esportivos permanecem como pontos de encontro, preservam tradições centenárias e se reinventam para dialogar com uma cidade cada vez mais plural, seja no futebol profissional, no esporte olímpico, na formação de atletas ou em projetos sociais. Os clubes continuam refletindo São Paulo como ela é, diversa, miscigenada, contraditória e em constante movimento.
quando a gente fala do esporte, não é que a gente considera o esporte importante porque ele torna o clube importante, não é nem isso. Porque para mim e para muitas pessoas que estão envolvidas com o esporte ele é ensinamento de vida, né? Ele é formação humana, né, Piperno? Eu acho que assim, há ensinamentos que só o esporte dá, né? Resiliência, responsabilidade, disciplina, resistência, aprender a ganhar, aprender a perder. Não que um ser humano que não pratica esporte não saiba disso tudo, mas o esporte é um meio muito fácil para se conseguir isso tudo, né? E a vida hoje requer muito isso, né? Claro. E obviamente quando você defende o esporte, você tem que, de fato, colocar em evidência os grandes esportistas. E esse trabalho que a gente faz nos muros do clube, muito é isso, é um reconhecimento dos os grandes talentos e campeões que a gente tem dentro do nosso clube. O nosso país é um país eclético, é um país aberto a todas as colônias que vêm. A gente é um país novo, né? E essa nossa origem de imigração, né? De vários povos, de várias culturas, isso se traduziu um pouquinho dentro do Pinheiros também. Obviamente que no período pós-guerra isso se acentuou um pouco mais. E trazendo agora um pouco para o que você perguntou, né, de que forma que o Pinheiros contribui com a cidade, São Paulo, né? A gente tem vários projetos sociais que a gente está envolvido, né? Agora, inclusive, a gente vai criar uma parceria com a prefeitura de um projeto social interessantíssimo de trazer estudantes das escolas públicas vizinhas a nós, ou nas proximidades do nosso clube, para que eles passem a ter algum projeto, alguma atividade esportiva dentro das nossas instalações. Porque a gente tem horários, inclusive, ociosos, que a gente pode estar cedendo espaço para essas crianças. E temos também um trabalho de atletas de fora do clube, que não são associados, né, que nós chamamos de militantes. Esses atletas são pessoas que vêm de outros clubes, de outras instituições, para que possam defender as nossas cores. E a gente provê para essas pessoas alimentação, muitas vezes estadia. Então é um trabalho que a gente faz esportivo e que trabalhamos muito nessa questão da ascensão social do atleta, né? Que eu acho que o esporte é um meio interessantíssimo para a ascensão social. Sem dúvida, a história do Palestra Itália, fora o fato Palmeiras, é muito importante para tudo. Afinal, é aqui do lado, no Palestra Itália, que em maio de 1902, foi jogada a primeira partida organizada da história do futebol brasileiro, a inauguração, a estreia do futebol paulista, na vitória do Colégio Mackenzie sobre o então Germânia, hoje Esporte Clube Pinheiros, por 2-1. Se jogou aqui no Palestra Itália, né? O Palmeiras só foi jogar aqui como Palestra Itália 3 anos depois da fundação em 1917 e comprou o Parque Antártico em 1920 para ser reformado e lançado e inaugurado como Estádio Palestra Itália em 1933. Então, muito da identidade esportiva brasileira se deve ao Palestra Itália ou ao Parque Antártica, antes mesmo do nascimento do Palmeiras, do Palestra Itália em 1914. Se jogava aqui no Parque Antártico em 1902. O Palestra Itália é de 1914, vai começar a jogar aqui em 1917 e compra a área em abril de 1920. Então, antes mesmo da história do Palestra Itália, o Parque Antártica já era muito importante. E quando o Palmeiras compra essa área, fica evidentemente mais importante pelo peso do Palmeiras, por trazer sua sede da Líbero Badaró aqui para Perdizes, Água Branca, Pompeia, tem essa discussão também. Agora é indiscutível que muito do futebol passa por aqui. Tá? O Paulistano já era, naquele momento, o principal time do estado, já era o maior campeão. Bom, talvez esse seja um bom argumento, né? Quando ele chegou, o time subiu e chegou no Tetra. Tá, então foi com a chegada dele que ele... Depois foi a chegada Tetra, dele 16, 17, 18, 19. Tá. Então vamos lá, né? Em algum momento depois, só para ficar na mente também, hoje, né, o que representa que você... O clube entende essa atividade como muito importante porque você trabalha com o jovem, você dá o conceito esportivo para o jovem, de trabalhar em equipe, de disciplina, e que hoje está muito difícil, né? Hoje, com a criminalidade que nós temos aí fora, você dá essa perspectiva para o jovem, ela é muito importante. Então, dentro da cidade de São Paulo, eu acho muito importante esse trabalho desenvolvido pelo clube. Mais do que um time de futebol, a Portuguesa sempre foi um clube social forte, né? E que, infelizmente, isso se perdeu a partir ali do começo dos anos 2000, ali, né? Quando ela é rebaixada pela primeira vez, em 2002, ali, junto com o Palmeiras, Botafogo. Ela depois ainda voltou 2 vezes e tal, e aí em 2013, então, foi a pá de cal ali com a história do STJD, enfim.
E aí, a partir daí, o clube fica sem dinheiro, enfim, administração ruim e tal, e o clube vai abaixo. Então, essa parte social, é o que eu te falei, a Portuguesa, em São Paulo, se você pensar na capital paulista, é o grande ponto de encontro dos portugueses que migraram para cá e que não foram poucos. Aqui, hoje, se você juntar os portugueses que estão instalados ainda hoje em São Paulo, e hoje, vou te fazer uma pergunta, quantos portugueses novos, abaixo de 30 anos, você conhece? Portugueses mesmo, né? Praticamente não tem mais, né? Não tem então mais. Você ainda tem alguns dos mais antigos que ainda vivem, né? Que, vamos dizer, a migração para o Brasil, ela começa a diminuir no final dos anos 60 ali. Aí o português começa a migrar para a Europa, vai para a França, vai para Luxemburgo, vai para outros lugares e deixa de vir aqui para a América. Então, essa turma que veio antes dos anos 60 é uma geração que tá indo embora, né? Já não restam muitos. E aí ficou essa segunda geração, que é o meu caso, enfim, que ainda frequenta. Eu tenho um filho de 8 anos que veio lá no Canindé. E aí, um pouquinho mais tarde, em 1940, eu acho que isso é importante, a construção e inauguração do estádio do Pacaembu, que depois de alguns anos passou a ser chamado de Estádio Paulo Machado de Carvalho, em função de uma homenagem que a cidade prestou ao Dr. Paulo, que foi o comandante das principais conquistas do futebol brasileiro, Mundial de 58, Mundial de 62, enfim, e um apaixonado pelo futebol. Então, a inauguração do Pacaembu trouxe, vamos dizer, arrancou, entre aspas, eventos importantes que aconteciam no Rio de Janeiro para São Paulo, com espaço já para a grande massa. O esporte permanece como espaço de memória, formação e convivência. Já os clubes revelam boa parte a alma de uma cidade diversa, dinâmica e em constante transformação. O documento Jovem Pan fica por aqui, mas também está disponível no YouTube. Não deixe de conferir por lá e deixar seu like. Até a semana que vem. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.